que já todos percebemos que com as opções e medidas do Governo e da Troika, elas visam no essencial dois grandes objetivos estratégicos de médio e longo prazo. Ou seja, em torno da crise que é real e da redução do déficit da despesa pública, visam no essencial estas medidas do Governo o empobrecimento geral dos cidadãos, em particular dos trabalhadores e dos pensionistas, e designadamente dos trabalhadores da administração pública, e, por outro lado, o segundo grande objetivo visa precisamente a reconfiguração do Estado. No âmbito do empobrecimento geral, já todos sabemos e estamos confrontados, da parte do Governo, com uma profunda redução daquilo que é a receita mensal dos enfermeiros e enquanto da administração pública e um aumento da despesa. Ou seja, para além da manutenção dos cortes salariais em 2012, do corte em mais 50% do subsídio de Natal de 2011, vão agora também roubar o 14º mês e o 13º mês, subsídio de férias e de Natal, durante 2012 e 2013. Isto a acrescentar à manutenção do congelamento das progressões / mudança de escalão e das próprias promoções, ou seja, da mudança de categoria. Para os enfermeiros, como se isto não fosse suficiente, assistimos ainda a uma profunda desvalorização do seu trabalho. Ou seja, não bastou a imposição da famigerada grelha salarial da carreira de enfermagem e da portaria da avaliação que visa condicionar a progressão salarial e potenciar a divisão dos enfermeiros, dos conflitos. Para além disto, pretende agora também o Governo que as horas complementares, as designadas horas complementares, passem a ser pagas pelo regime geral da função pública, ou seja, deixam de ser pagas pelo Decreto-Lei 60/89. O mesmo é dizer que desvalorizam o trabalho penoso e de risco que os enfermeiros prosseguem nas tardes, noites e fins de semana, com maior dimensão de penosidade que outras profissões que também trabalham por turnos. Além disso, cortam ainda em metade o pagamento do trabalho extraordinário e eliminam o descanso compensatório quando trabalhamos aos sábados, feriados e descansos semanais em trabalho extraordinário. E podíamos perguntar, mas afinal, para onde vai todo este dinheiro? Já todos vamos percebendo que grande parte do dinheiro dos impostos e destes roubos aos trabalhadores da administração pública vão para tapar buracos do BPN, do BPP, vão para pagar mordomias e altos salários de gestores nomeados pelo grande bloco central de interesses, como refere o Dr. Mira Amaral, entre outros, e vão ainda, em última análise, para a banca. Ainda no âmbito do empobrecimento geral, estamos confrontados com uma diminuição do rendimento mensal líquido, ou seja por aumento de impostos diretos ou indiretos, o aumento do IVA, o aumento do IRS e também pela via das deduções e de outros preços de todos os bens e serviços e ainda pela diminuição das deduções fiscais à coleta em sede IRS. Para além desta deterioração das condições de vida, estamos ainda confrontados com a diminuição das condições de trabalho. No que respeita aos enfermeiros, mantém-se o congelamento das admissões e agora o despedimento de enfermeiros com contrato a termo, com fortes impactos não só na vida destes colegas que são necessários ao normal e regular funcionamento dos serviços, impacto decorrente do desemprego, mas com um profundo impacto na manutenção, de péssimas condições de trabalho para os enfermeiros que ficam nos serviços. Voltaremos ao início da década de 80, onde, de facto, o número de enfermeiros nas instituições, o mesmo é dizer nos serviços, o mesmo é dizer número de enfermeiros por turno, vai ser extremamente diminuto. E, portanto, este é um grande objetivo que está por detrás desta crise e cuja redução da despesa do déficit público não é mais do que um instrumento para atingir isto. O segundo grande objetivo visa precisamente reconfigurar o papel do Estado, ou seja, como referem as teses liberais por mais estudadas que estão, o essencial visa o Governo a retirar o chamado Estado da Economia. Visa, ao fim e ao cabo, retirar o Estado da prestação e da produção de bens e serviços. E é por isso que temos hoje em cima da mesa um vasto pacote de privatizações, não só das empresas públicas ligadas às áreas de transportes rodoviários, ferroviários, fluviais e aeronáuticos, mas também a privatização na área da energia e das telecomunicações, como sejam a EDP, a Galp e a Telecom, ou ainda as águas e os CDTs, entre outros. Na saúde, a estratégia, ou melhor, as medidas táticas são mais lentas. Estamos numa fase ainda de pré-privatização, ou seja, no essencial, o que está hoje em curso pela via do Orçamento de Estado
que visa a médio prazo criar condições para a privatização de serviços públicos da saúde, é precisamente emagrecer o financiamento. Os hospitais e as ARS terão menos dinheiro para funcionarem, para pagar os salários dos trabalhadores e, por outro lado, levar a que os trabalhadores saiam dos serviços públicos. E, no essencial, o Orçamento de Estado visa precisamente isso. Ou seja, uma redução de mais de 200 milhões de euros na receita dos hospitais e das ARS, um corte brutal nos custos operacionais em 2012 e mais 5% a acrescentar aos 11% em 2013, e tudo isto vai arredondar, nesta fase, num profundo emagrecimento do SNS. Do que estamos a falar é que pretende o Governo reduzir, enfim, com a dita redução da despesa e do déficit, visa precisamente encerrar serviços e instituições, visa encerrar extensões, visa encerrar centros de saúde, visa encerrar hospitais. Não estamos a dizer que tudo está bem. De facto, há muitas medidas que se podem tomar no sentido de diminuir o desperdício, diminuir algumas redundâncias, rentabilizar mais os serviços e os meios que temos hoje instalados. Mas isto é possível fazer sem estarmos confrontados com este pacote muito vasto de emagrecimento de serviços públicos na área da saúde, porque no essencial o que visam é retirar precisamente do Estado da prestação de serviços, e isto a médio prazo vai determinar que o setor privado tenha condições para ampliar a sua oferta e rentabilizar o que hoje tem instalado. E é por isso, colegas, neste quadro de empobrecimento geral e de reconfiguração do Estado, onde o Estado visa, por parte do Governo, deixar de prestar funções sociais, isto é, para transferi-las para operadores privados, para que estes venham a obter mais valias, venham a obter rendas destas áreas de negócio, como eles referem. É por tudo isto que fazemos um forte apelo a que os enfermeiros, em conjunto com os outros trabalhadores da administração pública, convocada por todos os trabalhadores da administração pública, pelas próprias forças de segurança e militares, que todos nós nos juntemos no dia 12, na grande manifestação do dia 12 de novembro da administração pública, e dizer que cada vez mais temos mais informação para não irmos interiorizando a inevitabilidade que nos pretendem fazer crer. Isto é, o Governo, a Troika, as instituições europeias pretendem, ao fim e ao cabo, a tornar este caminho como inevitável, como não havendo outras opções. De facto, há outras medidas, há outras opções que são possíveis e que não determinam este caminho que nos levará ao empobrecimento e, em bom rigor, à recessão económica, ao não crescimento do país, ao não desenvolvimento, a um futuro pior. E, portanto, também está demonstrado que a luta é fundamental e a luta dos trabalhadores, designadamente, e dos povos, é fundamental para a inversão destes caminhos. Veja-se o caso da Grécia, onde a própria banca e a finança estremeceu quando o Governo assumiu que iria dar voz ao povo, através de um referendo. Portanto, dizer, mais uma vez, a importância de todos participarmos fardados como enfermeiros no dia 12 de novembro, na grande manifestação da administração pública.